Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato, Futebol Internacional, e a gente vai falar sobre a Copa do Mundo de Clubes. Falta um mês para a competição começar e daqui até a abertura teremos aí a estreia de Miami Al Ahly dia 14 de junho, e aí teremos equipes estreando dia 15, 16, 17 e 18. Até essas datas, como é que vai ser o calendário de cada uma. Tem time que joga muito, tem time que joga pouquinho, tem time que nem jogar mais vai. A gente vai saber como vai ser a rotina de cada uma das 32 equipes agora. Por isso, deixe o seu like para que este conteúdo chegue na maior quantidade de pessoas possível. E também se inscreva no canal, você que está chegando, você que encontrou esse canal agora, já deixa aí o seu botão de inscrito. É de graça e é muito importante, porque a gente vai fazer vídeos aqui das 32 equipes durante esse mês. Então, você quer conhecer melhor os 32 participantes? Então, este canal vai ser o seu guia para entender como joga, quem são os principais destaques, como é que foi a temporada de cada um, quem vem num grande momento, quem não vem. Então, vai ser neste canal aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos falar, então, do calendário das 32 equipes da Copa do Mundo de Clubes. É importante destacar aqui 4 ligas que vão ceder participantes para a competição aderem ao calendário solar, né? Que começa ali no início do ano e termina ali em novembro, dezembro, as suas competições nacionais. São elas o Brasil, Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão. A gente pode até falar que são 5, né? Se a gente considerar a Nova Zelândia, apesar de não ser um futebol profissional, mas a Nova Zelândia também. Os demais, a gente tem o quê? O calendário europeu. Começa a temporada em agosto, termina em maio. E aí vai estar no finalzinho da temporada. Já jogou tudo que tinha que jogar, já estão encerrando seus campeonatos e vão ter mais a Copa do Mundo de clubes. Então essa diferença é muito importante, certo? Isto posto, vamos lá. Grupo A. Temos o Palmeiras como cabeça de chave. Palmeiras, como boa equipe brasileira, está jogando aí sem parar, quarta e domingo, 3 competições, já jogou o campeonato estadual inteiro. E tem aí mais 2 jogos de Libertadores, a volta contra o Ceará na Copa do Brasil e 3 jogos do Campeonato Brasileiro. O seu último jogo antes da parada para a data FIFA é no dia 1º de junho. Lembrando que a data FIFA, os jogadores vão ficar a serviço de suas seleções nacionais do dia 2 de junho ao dia 10. Dia 10, 4 dias antes de começar a Copa do Mundo de Clubes. Então, quem tiver jogador convocado não vai poder fazer os 15 dias de preparação com todo o elenco. Só vão se juntar aí às vésperas da estreia os jogadores de seleção. O Palmeiras tem alguns, né? O Porto, por outro lado, o adversário da estreia do Verdão, ele vai ficar 29 dias sem jogo oficial até a estreia contra o Palmeiras. O Porto tem mais um jogo no Campeonato Português dia 17, encerrando a sua temporada, que foi um pouco decepcionante, né? Talvez o Porto vá com um treinador diferente ou interino, porque não se sabe se o Martin Anselmi vai para a Copa do Mundo de Clubes, porque o treinador argentino é quase certo que ele não fica para a próxima temporada do Porto, e o Porto então vai ficar sem jogar. E não tem muitos jogadores convocados não, tá? São poucos os jogadores do Porto que cedem seleções nacionais. Tem o goleiro Diogo Costa, tem o Samu, centroavante espanhol, talvez o Rodrigo Mora seja convocado, o Eustáquio no Canadá, mas são poucos. E o Porto, por isso, ele já está marcando, está acertando um amistoso com o Wydad Casablanca do Marrocos, que a gente vai ver daqui a pouco também, que é um time que já está sem jogar. E esse jogo deve ser ou no dia 27 de maio, ou no dia 31 de maio, segundo o jornal A Bola de Portugal. Al Ahly do Egito. O Al Ahly ganhou do Cerâmica Cleópatra nesse meio de semana, assumiu a liderança do campeonato egípcio e o Al Ahly vai disputar esse título, tem mais 2 jogos do torneio nacional. O último jogo do Al Ahly é dia 28, lembrando que os egípcios têm muitos jogadores na seleção, né? O Inter Miami de Lionel Messi tem mais 4 jogos da MLS por jogar, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 15, ele jogou ontem contra o San Jose Quakes,
pelo MLS, tem mais 4 jogos, o último deles no dia 31 de maio. Apenas uma semana livre até essa parada, mas o Miami, olha, eu acho que deve perder o Messi e não sei se vai perder mais algum jogador para a seleção, não. Então, o Javier Mascherano vai ter aí 15 dias para trabalhar a sua equipe para treinar até a estreia. Já no grupo B, PSG. O PSG ele pode conquistar a tríplice coroa, né? Campeonato Nacional, Copa Nacional e a Champions. Campeonato Nacional já foi. E só tem mais um jogo para cumprir tabela lá. Tem a final da Copa da França contra o Reims e o seu último jogo antes da parada é a final da Champions, dia 31. PSG, o time titular inteiro vai servir aí seleções nacionais, né? Assim como o Atlético de Madrid, seu adversário na estreia. Porém, o Atlético de Madrid só tem mais 3 jogos também. Só que esses 3 jogos de La Liga já não valem mais nada. Então, o Simeone pode começar a dar uma reduzida de minutos, reduzir a carga de treinos, tentar fazer a equipe chegar com as pernas mais frescas para a Copa do Mundo de Clubes. O último jogo do Atlético de Madrid, dia 25. Está prevista a última rodada de La Liga, por enquanto, para o dia 25 de maio. Botafogo, né? Equipe brasileira, 5 jogos, né? Eu fiz a pesquisa aqui, eram 6, mas agora são 5, porque o Botafogo já jogou contra o Estudiantes, venceu ontem. Tem mais um jogo contra a Laú para definir sua vida na Libertadores. Tem a volta da Copa do Brasil e 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Botafogo vai chegar numa pegada forte para a competição. Assim como o Seattle Sounders, seu adversário da primeira rodada. O Seattle tem mais 6 jogos da MLS por fazer e, ao contrário do Inter Miami, vai jogar no meio da data FIFA. O Seattle joga um jogo no dia 8 de junho, ali no final de semana antes da Copa do Mundo de Clubes. Lembrando que a MLS não vai parar, tá? A MLS vai seguir a vida, vai ter seus jogos normais, mesmo com a Copa do Mundo de Clubes e a Copa Ouro acontecendo nos Estados Unidos. Então, futebol nos Estados Unidos não vai faltar no mês de junho, vai ser o lugar, com certeza, com mais jogos de futebol no mundo neste mês. O Bayern de Munique indo para o grupo C. Só tem mais um jogo contra o Hoffenheim, o Bayern já é campeão alemão, e o Bayern já vai estar aí na preparação para a Copa do Mundo, até porque são 29 dias parado até a estreia para a equipe do Vincent Kompany, e vamos ver se o Bayern vai dar férias, porque depois a pré-temporada vai ser mais curta. Eu imagino que o Bayern de Munique está indo para os Estados Unidos para chegar na final, né? Eu acho que o objetivo deles é esse. Se vão conseguir, eu não sei, mas é uma equipe que está indo para lá para ficar até o último dia, né? Chega como um dos bons candidatos à conquista. E o Bayern sofreu muito com lesão nessa temporada, então eu imagino que eles vão tentar recuperar jogadores que estão machucados, né? Como, por exemplo, é o caso do Musiala, e tentar chegar com o elenco numa boa forma para poder fazer um bom papel na competição. O Auckland City, da Nova Zelândia. Olha, essa eu acho que vocês não esperavam. O Auckland City vai fazer 5 jogos. Tem 2 notícias aqui que são impactantes. Uma é que o Auckland City joga pra caramba, e a Oceania tem... A gente vê competições curtinhas, né? Tudo jogo único e tal. O Auckland City tem maratona de jogos, viu? 5 jogos até a parada da data FIFA. O último vai ser no dia 1º. São 4 jogos do campeonato neozelandês, onde o Auckland City é o 6º colocado. Vocês acreditam que o Auckland City é o 6º colocado, equipe que sempre dominou a Oceania? E tem um jogo da Copa da Nova Zelândia também, que é esse último jogo antes da parada para a data FIFA. O Boca Juniors, o Boca tem 3 jogos no Campeonato Argentino, no máximo. Pode ser um só, porque o mata-mata do Campeonato Argentino tá rolando. O Boca eliminou lá nos pênaltis, nas oitavas. Ele tá nas quartas contra o Independiente. Se o Boca avançar até o final, são 3 jogos. Se não, se ele cair pro Independiente, só joga mais um jogo nesse final de semana e aí vai parar, né? Só que o Boca tem um jogo marcado da Copa Argentina no meio da data FIFA, dia 7 de junho. E o Boca estreia no dia 16, né? O Benfica tem o último jogo do Campeonato Português, que o Benfica está disputando o título contra o Braga. O jogo, né? Está disputando o título contra o Sporting, mas o jogo é contra o Braga. E, além da última rodada do Português, tem a final
da Taça de Portugal contra o Sporting, dia 25 de maio, né? E aí são 22 dias até a estreia. O Benfica não tem alguns jogadores de seleção, né? Então vai perder alguns jogadores aí para a seleção nacional. Indo para o grupo D, o Flamengo tem 6 jogos, né? Tem a Libertadores, que está arriscado cair na primeira fase, tem um jogo decisivo hoje contra a LDU. Tem a volta da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Joga contra o Fortaleza em casa, dia 1º, para se despedir da torcida antes de ir para os Estados Unidos. O Flamengo é um time que acaba cedendo muitos jogadores para seleções nacionais, né? Brasileira, uruguaia, enfim. O Esperance da Tunísia, adversário do Flamengo na estreia. Ele é o líder do campeonato Tunis, né? Que assim como o campeonato francês chama Ligue 1. E o último jogo vai ser dia 18 de maio. Então vão ser 29 dias do Esperance parado e treinando para estrear contra o Flamengo. Vamos ver como é que vai chegar fisicamente a equipe africana. O Chelsea tem mais 2 jogos da Premier League, né? O Chelsea está disputando a vaga na Champions, então está numa batida forte aí na Premier League. E o Chelsea tem a final da Conference contra o Betis, dia 28. Mas ao contrário das equipes que disputaram a Champions League, o Chelsea ele jogou a Conference com o time reserva. Então foi uma competição que o time titular praticamente não entrou em campo. Então não pesou muito a perna, né? Então o Chelsea basicamente jogou a Premier League com o seu time titular. Então, agora, com certeza, na final, eles vão botar o que tem de melhor, né? Imagino. Mas o Chelsea vai fazer o seu último jogo no dia 28 de maio. Portanto, a final da Conference League pode chegar campeão de uma competição europeia na Copa do Mundo de Clubes. E o Chelsea tem muito jogador que vai para a data FIFA também. Deve chegar mais em cima da hora nos Estados Unidos. Aí tem a questão que é a seguinte, aí tem que falar de 2 times, né, para completar o grupo D, porque vai ter um playoff dia 31 de maio, um jogo único, entre América do México e Los Angeles FC, para decidir quem pega a vaga do León, que a FIFA excluiu o León. Já tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Aliás, eu fiz um vídeo aqui, o último vídeo do canal, se você quiser acompanhar, explicando como joga o América e como joga o Los Angeles FC. Torcedor do Flamengo, é uma dica bacana para vocês já entenderem qual pode ser mais difícil. O América, ele vai jogar com o Cruz Azul hoje, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mexicano. Se ele avançar para a final, contra Toluca ou Tigres, ele vai fazer aí mais 5 jogos até a parada, né? Porque aí tem a semifinal final da Liga MX e também o jogo contra o LAFC. O último jogo dia 31. O LAFC é o seguinte, ele tem 5 jogos marcados. Um deles, inclusive, é um jogo contra o Colorado, que está marcado para o dia 31, né? Que é o dia desse jogo contra o América. Eles vão ter que adiar essa partida da MLS. E o LFC, como ele não está classificado para o Mundial e a MLS não para, ele tem um monte de jogo marcado para junho, para durante a Copa do Mundo de Clubes. Então, o LFC vai ter que ter vários jogos adiados aí, caso ele ganhe do América do México e se classifique. Indo para o grupo E, a Internazionale vai ter 3 jogos, 2 do italiano e a final da Champions, mas pode até ser 4, tá? Porque no campeonato italiano, a Inter está 1 ponto atrás do Napoli, né? Que é o líder do campeonato. Se as 2 equipes terminarem com a mesma pontuação ao final da Série A, vai ter um jogo extra, uma final para decidir o campeão. E aí vai ser dureza para marcar essa final, né? Vai ter que ser ali 3 dias antes da final da Champions. Para a Inter isso seria terrível do ponto de vista de calendário, né? Mas pode acontecer, pode ser que tenha esse 4º jogo aí para a Inter. São 3 jogos decisivos, a Inter tentando ser campeã italiana e campeã europeia. E os seus jogadores vão jogar pelas seleções ainda. Pode chegar muito desgastada pela temporada a Inter chegou até a semifinal da Copa Itália, fez muitos jogos importantes. Vamos ver a força física que o time vai ter para jogar a Copa do Mundo de Clubes. Por enquanto o elenco está bem inteiro, poucas lesões, né? Por enquanto a Inter está com um elenco bem forte. O Monterrey, olha só o oposto, né? O paradoxo. O Monterrey do México, que é o seu adversário da estreia, ele foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Mexicano pelo Toluca, no último sábado. Um grandíssimo jogo, aliás, tive o prazer de acompanhar. E o
Monterrey vai ficar 38 dias sem jogar até a estreia. E como a temporada mexicana, como eu expliquei no início do vídeo, ela é igual à europeia, o Monterrey já tem jogo da Leagues Cup no dia 31 de julho, por exemplo, e inicia a temporada. Então, o elenco do Monterrey está de férias. E aí vai ser o início da temporada da equipe mexicana, esse duelo aí contra a Inter de Milão. E o Monterrey está sem treinador, né? O favorito para o cargo, para substituir o De Michelis, é o argentino Matias Almeida, mas ainda não há um treinador definido nos Rayados. O Urawa do Japão tem mais 5 jogos da J-League por fazer. Ele é o quarto colocado da J-League, o último é no dia 1º de junho. E o River Plate tem 2 partidas da Libertadores, onde está na liderança do seu grupo. 1 a 3 jogos do Campeonato Argentino, né? Vai pegar o Platense nas quartas de final. Se avançar até a final, são 3. E também tem um jogo da Copa Argentina que está marcado inicialmente aí, não sei se vai ser adiado ou não, por dia 7 para o meio da data FIFA. O grupo F de Fluminense, que tem aí 5 jogos por jogar, né? Já fez seu jogo ontem pela Copa Sul-Americana, tem mais um jogo na Sula, e 3 jogos de Campeonato Brasileiro e 1 da Copa do Brasil. O último é no dia 1º de junho. Seu adversário, o Borussia Dortmund, por outro lado, já está no final da temporada, já jogou a Bundesliga inteira, jogou a Champions League, chegou nas quartas de final. O Borussia Dortmund tem mais um joguinho só contra o Holstein Kiel, só que é um jogo que vale. O Borussia só depende de si para ir para a Champions, então é um jogo decisivo. E aí vai ficar um mês parado, exatamente, porque o jogo final da Bundesliga é no dia 17, e a estreia é no dia 17 de junho. Então é um mês certinho que o Borussia vai estar parado. Também curioso pela estratégia aí dos comandados do Niko Kovac, se vai ter férias, se eles vão fazer uma intertemporada, como é que vai ser tratado esse um mês até a estreia. Vamos agora para a Coreia do Sul, Ulsan Hyundai. Tem mais 4 jogos da K-League, e o último vai ser no dia 31 de maio. O Ulsan ele é o terceiro colocado da K-League, só que é o seguinte, o atual tricampeão coreano, ele tem 2 jogos a mais que o líder, e ele está fazendo jogos a mais, ele vai chegar nessa parada com mais jogos do que os outros. Por quê? Porque a K-League ela não para, ela continua. Ela vai adentro da Copa do Mundo de Clubes, vai rodar normalmente, então já está adiantando jogos, está jogando mais, está numa maratona aí, o Ulsan Hyundai jogando direto por conta disso. E completando o grupo, Mamelodi Sundowns, os Brazilians, ontem foram octacampeões, hein? 8 títulos seguidos do Campeonato Sul-Africano. O time está num momento sensacional, comandados pelo português Miguel Cardoso. Eles têm mais 3 jogos por jogar nessa temporada, né? Tem a última rodada do Campeonato Sul-Africano e tem os 2 jogos da final da Copa dos Campeões aí da CAF, da África. Vão enfrentar o Pirâmides do Egito na final. Primeiro jogo na África do Sul, segundo jogo no Egito, que vai ser no dia 1º de junho. Eles podem chegar campeões continentais se conseguirem superar os egípcios. Grande momento aí do Mamelodi Sundowns, os Brazilians. Vamos para o outro grupo, grupo G, Manchester City de Pep Guardiola, está brigando pela vaga na Champions e tem aí mais 2 jogos de Premier League e nesse sábado vai ter a final da FA Cup contra o Crystal Palace. O último jogo da Premier League vai ser no dia 25 de maio e o City, obviamente, tem muito jogador aí nas seleções que vão jogar na data FIFA e o City teve muito problema de lesão, né? O Haaland está voltando agora, deve chegar bem para a Copa do Mundo de Clubes. A expectativa do Rodri, se ele vai poder jogar a competição ou não, se eles vão conseguir recuperar o Rodri a tempo, um mês ainda é um tempo considerável, e o City tem muitos problemas físicos na sua equipe, né? Então a equipe do Pep Guardiola aí vai ter aí um tempo escasso para se preparar para a Copa do Mundo. Por outro lado, os paradoxos são muito interessantes quando você une continentes e campeonatos de realidades tão diferentes, né? Por outro lado,
o City chega nessa batida Premier League, FA Cup, jogando, intensidade, jogador convocado, e aí vai enfrentar um Wydad Casablanca na estreia, onde o campeonato marroquino terminou no dia 11, agora no sábado. O Wydad foi o terceiro colocado do campeonato marroquino, tá aí de férias e vai iniciar a sua nova temporada na Copa do Mundo, né? Tem esse jogo com o Porto que eu falei no começo do vídeo, amistoso, para se preparar. Imagino que outras equipes vão fazer mais amistosos, né? Devem ir surgindo aí ao longo dos dias. E o Wydad vai, então, do último jogo do Campeonato Marroquino até a estreia contra o Manchester City, são 38 dias aí. Dá para fazer férias, dá para ter férias, dá para fazer pré-temporada, dá para fazer 38 dias, é maravilhoso, né? O futebol brasileiro, há quantos anos o futebol brasileiro não tem 38 dias entre uma temporada e outra, não é verdade? E lembrando que o Wydad teve uma temporada tranquila, né? Ele não se classificou para a CAF Champions League, então ele teve uma temporada só de Campeonato Marroquino e Copa Marroquina. A Juventus da Itália, 2 jogos da Série A ainda por jogar, está brigando por vaga na Champions. O último vai ser dia 25 de maio. O Al Ain, seu adversário na estreia dos Emirados Árabes, tem as 2 últimas rodadas da UAE Pro League, o campeonato lá dos Emirados Árabes. Eles estão em 5º lugar na competição. O último jogo vai ser no dia 23. Tem um ou outro jogador aí convocado, né? Tem alguns jogadores na seleção dos Emirados Árabes, tem o Rahimi, que é convocado na seleção de Marrocos, mas vai ter um tempo legal para treinar para a competição o time do Al Ain. Indo para o último grupo, Real Madrid. O Real Madrid tem 3 jogos de La Liga, 2 jogos de La Liga, perdão, é porque eu tinha feito a pesquisa ontem, são 2 jogos de La Liga, já jogou contra o Mallorca ontem, tem mais 2 jogos por fazer, e talvez esses jogos já não valem de nada, porque se o Barcelona ganhar do Espanhol hoje, ele já é campeão, mas o Real Madrid vai terminar aí, né? São os 2 últimos jogos do Ancelotti como treinador da equipe, o Xabi Alonso vai ser o treinador na Copa do Mundo de Clubes, talvez os reforços já joguem, né, na competição, o zagueiro espanhol Rui Cien, o Alexander Arnold, talvez chegue um lateral esquerdo também, então o Real Madrid muito diferente, com cara nova para essa Copa do Mundo de Clubes. O último jogo da equipe, antes dos seus jogadores irem para suas seleções, é no dia 25 de maio. O Al Hilal tem seu último jogo no dia 26 de maio. Tem mais 3 jogos só da Liga Saudita, e a situação do Al Hilal é muito semelhante à do Real Madrid, né? Está 8 pontos atrás do Al Ittihad, restam 3 rodadas, não vai ser campeão, vai ficar como vice-campeonato. O Al Hilal que demitiu o Jorge Jesus depois da Copa dos Campeões da Ásia, o Al Hilal vai com um técnico, por enquanto, vai com um técnico interino, né? Mas como esses 3 jogos são meio amistosos, pode ser que venha um técnico, eles têm bastante tempo para se preparar e chegar bem, né? O Al Hilal com um time com muitos jogadores importantes, né? O Pachuca do México, mesma situação lá atrás do Monterrey, foi eliminado pelo América no último sábado da Liga MX nas quartas de final, 38 dias parado até a estreia, só que diferente do Monterrey, que já demitiu o De Michelis, está procurando um treinador, o Pachuca ainda não sabe se o Guilherme Almada vai ficar ou não. Eles ainda não decidiram se o treinador vai para a Copa do Mundo de Clubes ou se o Pachuca vai em busca de outro treinador. Porque parece que o Almada, parece que depois da eliminação, não está tão às mil maravilhas como estava ano passado, né? O Pachuca foi campeão da Champions, da CONCACAF ano passado e chegou na final do Intercontinental contra o Real Madrid, eliminou o Botafogo, eliminou o Al-Ahly. E, por fim, o Red Bull Salzburg. Temporada bem decepcionante, né, da equipe austríaca. São mais 2 jogos do campeonato austríaco para terminar, né, ali a fase final, a fase de playoff. E está na 4ª colocação, o Salzburg. Não deve pegar a competição europeia para o ano que vem, hein? Complicada a situação. O último jogo no dia 24 de maio, vai ficar 25 dias parado. Até a estreia tem um outro jogador lá do Salzburg que joga nas suas competições nacionais, né? O goleiro é o goleiro da seleção da Áustria, mas vai ter um tempo aí para tentar fazer um papel digno, né? Porque a temporada na Áustria e na Champions League também, na Champions League foi o saco de pancada da fase de liga. Realmente
o Salzburg não foi legal. É isso, gente. Esse é o calendário de cada uma das 32 seleções e eu reforço o convite. Se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente vai fazer vídeos sobre os 32. A gente vai dissecar quem são os principais jogadores, pontos fortes, fracos dos 32 times, certo? Te aguardo, então, aqui nos próximos dias nesse canal. Grande abraço, até a próxima e que venha a Copa do Mundo de Clubes.